Oi, querido diário, tudo bem? Então, querido diário, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante em questão da gente conversar. É uma coisa que todos nós passamos. Todos os dias enfrentamos essas mesmas dúvidas e os mesmos pensamentos de pecarmos. Afinal de todos nós somos pecadores, pecamos todos os dias, infelizmente. Até a volta que o Senhor, quando o Senhor voltar, até esse dia específico, a gente vai continuar pecando e tendo que pedir misericórdia a Deus. Mas, afinal, se você pecou, eu aconselho muito a você ficar nesse vídeo. Porque eu tô fazendo esse vídeo, sim, eu vou ser sincera com você, querida diária. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu pequei. Mas é pecado, né? Tudo bem. Não tá tudo bem. Eu literalmente me coloquei no mesmo lugar onde Deus me tirou diversas vezes. Talvez você não saiba o meu testemunho por completo, mas eu tenho muito problema com questão de carência. E, sabe, esse final de semana todo foi um caos. Então, eu tô fazendo esse vídeo com um coração realmente rendido à presença do Senhor. Eu só tô aqui porque eu sei que através dos vídeos eu vou conseguir almas pro Senhor e assim fazer a obra que Ele me chamou pra fazer. Mas se fosse pela minha carne e pela culpa que eu estava sentindo até algumas horas atrás, quando eu estava fazendo o roteiro, eu não estaria aqui, porque eu não me sinto exatamente digna. E por isso, exatamente por isso que eu pensei nesse roteiro. Porque eu sei que muitas pessoas vão olhar esse vídeo e vão pensar, nossa, eu pequei também. Mas é sério que eu tenho o total amor do Senhor e os olhos do Senhor virados para mim com total misericórdia e graça? Isso é incrível, porque é através dos momentos mais fracos que a gente vê exatamente o poder do Senhor e a misericórdia dele. E, querido diário, quando a gente peca no mesmo pecado ou em pecados diferentes que a gente sabe que é pecado, mas mesmo assim a gente se rende à nossa carne, o inimigo tenta colocar em nós culpa, vergonha e distância entre nós e Deus, como se Deus estivesse muito distante de nós, porque nos afastamos dele. Mas é aí que tá, nós nos afastamos dele, e não ele de nós. E quando o inimigo tenta colocar isso na nossa cabeça, Deus ele fica ali a todo momento tentando nos lembrar que ele nos chama não para sermos filhos que vivem distante de seu pai, mas para que filhos que se rendem e querem restauração do seu pai, que querem intimidade. E por mais que eles errem, assim como às vezes a gente erra com nossos pais, a gente vai lá, nossa pai, desculpa, errei contigo. Se você não faz isso, você deveria. Sim, falo por experiência. Mas, sabe, a gente chegar e falar, nossa pai, perdão, errei, nossa, tu tava certo mesmo. Pior que, sabe, aquela bem coisa de mãe, tu vai passar por isso, tu não levar casaco, e daí no final, quando a gente leva casaco, a gente não leva casaco e passa frio. Ai, é aí uma boa, sim, um ótimo exemplo de como Deus, ele nos trata. A gente vai lá, tá prestes a ir pro pecado, ele fala, filho, não faz isso, que tu vai se sentir afastado de mim. E o que a gente faz? A gente vai. Aí depois a gente chega no Senhor e fala assim, não, Senhor, eu tô me sentindo afastado de você. Desculpa, eu errei nisso, eu deveria ter te escutado. E é aí que vem a culpa e a vergonha. Por quê? Porque a gente se sente culpado pelo que nós fez, né? A gente fez, e a gente sente vergonha por ter pecado. É como se a gente estivesse nu aos olhos de Deus e, tipo, estivesse assim, Senhor, com licença, tudo bem? Que intimidade é essa? Quando, na verdade, não é exatamente a culpa que o Senhor faz de nós, mas sim um arrependimento sincero e verdadeiro. Cristiano, para esse vídeo a gente vai usar, que nem da última vez, 3 versículos chaves. Então, por favor, acompanhe e preste muita atenção, porque se você for para ler e fazer um devocional com cada versículo que eu vou citar, você vai ver o quão profundo cada um deles é. O primeiro fica em Isaías 18:20, que diz assim, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu
eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Mas se, porém, se desvierem e se recusarem a me ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Ah, mas então se eu me desviar, o Senhor vai acabar com a minha vida. Não, não é assim. Você vai acabar com a sua própria vida. Porque além de negar Jesus, você vai estar negando o que a sua alma mais grita. Você vai estar negando o que você mais quer. Entende? Porque estar na presença do Senhor é um prazer tão melhor que estar em qualquer pecado. Estar no amor do Senhor é amar quem você nunca imaginou amar. Entende? É você perdoar o imperdoável, porque o imperdoável literalmente é você na frente do Senhor. E um pouco da explicação exatamente desse versículo é que mesmo quando pensamos que o nosso pecado é maior do que o perdão do Senhor e a nossa sujeira é maior do que a misericórdia dele, mesmo quando achamos que o pecado é leve, ele nos mostra que por mais que sentimos leveza em pecarmos, não é certo. Porque pela misericórdia dele somos lavados e pela graça dele somos restaurados. E talvez você se sinta muito indigno, mas Deus ele te chama exatamente para esse lugar, porque não somos dignos de estar na presença do Senhor, mas mesmo assim Ele quer que estejamos na presença dele. Ele quer restaurar a nossa vida e nos limparmos do pecado. Ele quer que a gente possa lavar as nossas mãos com a misericórdia e a graça dele, para que assim a gente se sinta limpo para estar na presença dele. Mas se não formos a presença dele para assim mostrando como se tivesse sangue em nossas mãos, porque quando pecamos temos sangue em nossas mãos, e falar assim: Senhor, me limpa, por favor, eu pequei, me perdoa, me limpa, eu preciso me limpar, entende? Eu preciso estar limpa na tua presença. E é isso. Esse versículo, ele resumidamente no raso desse versículo, ele nos ensina isso, que o Senhor, não importa o tamanho do nosso pecado e da nossa sujeira, Ele está ali para nos limpar e nos purificar. Sabe o que é mais legal ainda? É que, por mais que quando a gente caia, a gente sinta que Deus desistiu de nós, Ele ainda não desistiu de nós. Porque Ele sempre levantou alguém, e algum profeta ou alguma pessoa para falar com os seus filhos. E talvez hoje você tenha caído, e eu seja a pessoa que está aqui para te levantar ou para te ajudar, simplesmente para te dar um conselho como amiga. Então, o próximo versículo, querido diário, fica em Ageu 2, do 3 ao 5. Eu vou ler ele todo, mas você não precisa ler ele todo, tá? Foca no que eu vou te dizer, tá bom? Algum de vocês se lembrará do templo em sua antiga glória? Como ele lhe parecer agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. Esse versículo em específico, o Senhor fala para o povo que estava desanimado por simplesmente não conseguirem combater, tipo assim, eles não estavam simplesmente desanimados, sabe quando tu não quer fazer nada, tu tá simplesmente desanimado, assim, uma desanimação tão profunda. Era assim que o povo tava, era exatamente assim. Além do povo estar desanimado, eles estavam sem forças, e eles pensavam que nada mais seria como era antes. Então, nada do rasgamento, nada dos holocaustos seria como antes. Nada seria como antes do amor, vamos dizer assim, do primeiro amor, sabe? E Deus, ele fala exatamente assim: sejam fortes e eu estou com vocês. Essas são as duas partes desses versículos que mais me marcaram. Porque além do Senhor literalmente falar, e não, ele não tá perguntando: vocês podem ser fortes, não, ele está prometendo como se fosse uma promessa: sejam fortes. Ele dá uma ordem pra gente: sejam fortes e não tenham medo, pois
pois eu estou com vocês. Então, aí tá 3 coisas. O Senhor tá com a gente não precisa ter medo e a gente pode ter certeza que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo jóia, pode tá um caos. A gente pode estar no pior pecado do mundo. Tá ok, entendeu? Ok não, né? Mas tudo bem, a gente releva essa parte. E talvez de tantas vezes que a gente caiu, isso seja o que mais precisamos, sabe? Ouvir da voz de Deus, que Ele está conosco. Mesmo quando a gente cai no mesmo pecado tantas vezes e se sente tão indigna e tão culpada, sabe? Por isso. E ouvir que Deus está conosco acalma tanto, assim, os nossos sentimentos, quanto a nossa cabeça, o nosso coração e principalmente a nossa alma. O próximo versículo fica em Mateus 5:3. Eu vou ler do 3 até o 12, mas a gente vai focar mais na parte do bem-aventurados. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês que, quando por minha causa sofrerem zombação e perseguição, quando outros mentirem e disserem todo tipo de maldade em seu respeito, alegrem-se e exaltem-se, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Aqui Jesus ele está falando para pessoas que reconhecem que precisam de Deus. E quando reconhecemos que precisamos de Deus, temos total reconhecimento de que somos pessoas fracas e indefesas, mas que sentimos a nossa alma literalmente gritando: Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Deus, eu preciso de você de uma forma em que eu nunca precisei de ninguém. E talvez isso seja uma oração mais sincera que você pode fazer pro Senhor, porque é como a nossa alma se sente. Quem se humilha diante de Deus vai ser tão abençoado, tão abençoado. E se humilhar não quer dizer, nossa, eu me jogar os pés e falar o quanto ruim eu sou. Mas tipo assim, ruim, tipo, eu sou burro, eu sou dançar. Não, talvez seja, né? Talvez seja dessa maneira, você pode adaptar também. Eu já fiz isso, tá? Eu assumo, eu já quase me derramei, né? Então, às vezes eu olho pra você e falo, nossa, meu cérebro parou de funcionar dessa maneira? Mas dessa maneira? Mas tudo bem, né? Mas a gente se humilhar é a gente literalmente se humilhar dessa maneira, nessa questão em questão. Se humilha dessa forma, na presença do Senhor, recebe misericórdia, graça e restauração. E para uma alma que só sabe pecar no mundo extremamente pecaminoso, reconhecer isso e o Senhor nos transmitir isso é algo muito, muito, muito bom. Talvez, querido diário, você esteja tentando fugir de Deus. Talvez você esteja tentando negar o quanto a sua alma grita por Deus. Mas saiba que quanto mais você fugir, mais você sair da presença do Senhor, mais você leva tempo para voltar e reconstruir tudo de novo. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais sem forças ficamos, porque Ele é a nossa força. Então, reconhecer isso é algo fundamental para reconhecermos o nosso pecado. É algo extremamente importante para nós mesmos e para a nossa alma. E quanto mais fugimos do Senhor, mais a gente nega o quanto a gente precisa dele. Porque enquanto eu creio que muitas das pessoas que se afastam de Deus sentem a alma delas vibrando e pedindo socorro, porque afinal quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar.
seu coração, não adianta fugir, uma hora acaba voltando. E isso acaba sendo algo que não precisava acontecer. Já que afinal somos filhos amados de um Deus super, hiper, mega importante no mundo. E que todos, eu acredito que todas as pessoas conhecem, pelo menos uma vez já ouviram falar de Deus, ou falam, meu Deus. Se falam meu Deus, sabe quem é Deus, pelo menos, entendeu? Então, quanto mais você foge, mais você tenta calar a sua alma por ela pedir socorro, mais o Senhor vai tentar trabalhar em você. Mais Ele vai bater na sua porta, mais Ele vai gritar no seu ouvido, mais Ele vai tentar chamar a sua atenção e voltar os seus olhos de novo para Ele. Porque por mais que você se sinta culpado e saiba que pecou, Deus, Ele não te ama por uma versão perfeita de você. Ele te ama por quem você é, e não por uma versão perfeita que Ele quer que você seja. Afinal, Deus não quer que sejamos perfeitos, mas quer que a gente tente chegar, pelo menos, a ser parecido com Jesus. As pessoas olharem para nós e não verem os mundos, mas verem alguém diferente, alguém que não se encaixe no mundo, mas tenta levar as pessoas para onde ela está. Se você abrir a porta do seu coração e fazer de tudo para fugir do pecado e de Satanás, saiba que Deus, Ele vai te transformar e vai te restaurar de uma maneira tão linda de se ver, que você mesma vai acabar olhando para trás uma hora e vai falar, nossa Senhor, isso foi exatamente pela sua graça. Isso foi exatamente porque eu escolhi renunciar ao pecado. Isso foi exatamente porque eu escolhi te amar, mesmo sabendo que você me amou primeiro, mesmo sabendo que quando eu estava no pecado você estava batendo na minha porta. Se você soube do seu pecado enquanto eu estava falando, saiba que você não precisa ficar caída. Deus não quer te ver caída. Ele quer que você se levante, erga seu rosto lindo, maravilhoso. Sabe aquele estado? Levanta a cabeça e minha coroa cai. É mais ou menos isso. Você cai, ok, caiu. Levanta, coloca sua coroa de novo de filha de Deus e continua lutando a guerra, entendeu? Continua, apenas continue. Mas a correnteza tá vindo de lá e eu tô indo pra cá. Continue a batalha contra a correnteza, entendeu? A gente continua nadando. Saiba que a graça e a misericórdia de Deus não é motivo pra você continuar pecando. Pequei no mesmo pecado de sempre. Deus vai me perdoar? Sim, Ele vai, se você se arrepender muito, muito bem e não fazer mais. Agora, se você, pequei, mas não é normal pra mim pecar, então eu grito pela minha alma pro Senhor me perdoar, não é algo normal, eu não posso errar. Saiba que o Senhor não espera uma versão perfeita sua, mas você tá indo no caminho certo, pelo menos, entendeu? Você tá reconhecendo que o pecado não é normal pra você como uma cristã, e você sabe o quanto a importância e a misericórdia de Deus é muito, muito, muito importante. Eu sei que eu falei muito nesse vídeo sobre a misericórdia e a graça do Senhor, mas eu, como uma pessoa que já tive muita ansiedade e pânico e já entrei no começo de uma depressão, eu tenho total, vamos dizer assim, autoridade para falar que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, porque nos dias que você estiver feliz, Ele vai comemorar com você, e você vai ver que quanto mais íntima do Senhor você estiver, mais pessoas íntimas do Senhor você vai ter do seu lado, e com isso você vai ver o quanto o Senhor é bondoso com você, não pelas coisas que Ele te dá, mas pela presença que está em você, porque o Espírito Santo, Ele é a nossa esperança, vamos dizer assim, porque através de acreditarmos em Deus, temos fé em Deus, temos esperança em meio às tempestades, em meio à correnteza, em meio aos pecados, em meio às palavras tórpidas das pessoas desse mundo. A gente ainda tem uma esperança de que algum dia os céus vão se abrir e Jesus vai voltar e vai nos levar junto. Mas para que isso ocorra, para que a gente possa ir para o céu, a gente tem que continuar lutando. A gente tem que
continuar levantando nossa cabeça e continuar lutando contra nós mesmos, contra o mundo, contra o diabo, contra nós mesmos. Para que a gente não venha se acostumar com a presença, para que isso ocorra, né, a gente precisa negar a nós mesmos. Porque negando nós mesmos, nós estaremos negando o mundo e ao diabo, porque a nossa carne é muito fraca. Falo por experiência de várias pessoas que chegaram a mim e falo pela minha própria experiência de que a nossa carne é fraca. Vamos pecar, vamos nos arrepender, mas temos que nos arrepender verdadeiramente e ver o quanto o Senhor está sendo bondoso pelo fato dele ter nos mostrado através do Espírito Santo que estamos errados, que a gente errou, que a gente pecou, mas que mesmo assim o Senhor continua sendo a nossa esperança, que a volta do Senhor é a nossa maior esperança e anseio. É isso, vida diária. Se por acaso você sabe e sentiu no seu coração de que esse vídeo foi pra você, glória a Deus, eu oro muito para que isso ocorra. Mas se você olhou esse vídeo e lembrou de alguém que está no pecado e que se afastou de Deus porque o diabo colocou na mente dela que ele estava distante de Deus, mande esse vídeo, compartilhe para que realmente você possa salvar a alma dessa pessoa e que a maior esperança dela, como sendo sua amiga e você enviando esse vídeo para ela, seja também a esperança que ela tenha no Senhor, para que a fé dela não venha realmente se apagar, mas reacender a chama que queima no coração dela de novo. E é isso, querida diário. Beijo!